noite a todos. Sejam muito bem-vindos, na nossa casa. Lembrando sempre, gente, que a gente continua gravando os evangelhos. Vocês, se quiserem, compartilhem com seus amigos para que cada um possa receber um pouquinho de carinho através da palavra de Jesus. Não é mesmo? Todos os avisos, gente, nós estamos colocando na parede com mensagens para que vocês fiquem ao par da nossa casa, da biblioteca e do nosso trabalho aqui. A nossa casa vai trabalhar até dia 17 de dezembro. Então, dia 17 de dezembro vai ter o Evangelho com o tratamento normal e depois a gente retorna na segunda semana de janeiro. Tá? Eu acho que eu não tenho certinho o dia, mas eu vou pedir para colocar. Qualquer dúvida, entrem no canal da casa, deixem um recado, que a gente sempre está atento para poder dar uma olhadinha no que precisa. E mesmo assim a gente vai continuar postando estudos, então sempre a gente vai estar por aqui, tá bom? E dia 19 nós vamos ter o encerramento com a nossa assistência social, onde nós vamos ter o almoço das nossas famílias que nós assistimos. E é um dia de festa também, onde a gente pode fechar o ano, além de poder rever todas essas famílias, levar um pouco de conforto para elas também, com uma cesta básica mais reforçada, né? E um abraço carinhoso. Nós estamos hoje com o Evangelho, nosso companheiro Marcelo, que fará o tema para vocês hoje. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite. Tudo bem? Se parar, você me chama. Tá joia, tá joia. Deixa eu só puxar o tema de hoje aqui. Que a Ângela me mandou. O tema de hoje para afastar os maus espíritos, das crônicas evangélicas de Paulo Godoy, lição A Tentação de Jesus. Então vamos lá. Para afastar os maus espíritos. O que são maus espíritos? A gente já tem que começar a tentar entender o que significa isso. Tem duas terminologias da gramática: bem, mal com L, mal com U, bom, né? São antônimos. E um representa alguma coisa positiva, o outro representa uma coisa maléfica. Mal com L tem muitas doenças. Tal pessoa sofre de mal de Parkinson ou alguma outra doença que é tratada como um mal. E quando você tem uma doença, a primeira coisa que você quer fazer é extirpar o agente causador dessa doença. Você quer eliminar isso. Com relação aos maus espíritos, não é isso. Porque o mau espírito nada mais é do que um irmão nosso, com as suas imperfeições, que ele se aproxima da gente no sentido do quê? De perturbação, ou alguma coisa por anterioridade, ou alguma coisa que ele prefere por inveja, ou pelo simples prazer de tornar a vida de alguém alguma coisa mais sofrível, ou desviá-la de um foco, né? Então, quando vocês ouvem falar mau espírito, nada mais é do que alguém, um irmão nosso, que está num estágio de perturbação, que através dos nossos erros e das nossas falhas acaba se aproximando. Então a gente evita falar nessa coisa do mal demoníaco, né? Porque quando você fala mal demoníaco, você está falando de alguém que jamais vai se corrigir, que jamais vai se transformar, né? Então, quer dizer, a síntese, o que ele tem e traz é sempre maléfico. Não existe essa nuance de aceitar que errou, tentar se arrepender, um aprimoramento, coisas que todos nós estamos
fazendo nessa nossa jornada, hoje encarnados e sempre até como espíritos errantes. Então essa coisa de demônio, esqueça. Quando fala afastar, você não está querendo matar aquilo, você está querendo tirar essa pessoa dessa sua frequência para que você possa ter a melhor noção possível de caminhar, de seguir naquilo que você veio buscar. Vamos ver se a gente consegue entender melhor. Quando nós falamos céu, inferno, são coisas que, ou paraíso, inferno, que diz, tal pessoa vai habitar no paraíso para sempre, tal pessoa vai habitar no inferno para sempre, né? Isso não existe de forma alguma. Se vocês analisarem e pegarem o comportamento de vocês durante um dia, durante a semana, ele foi linear? Ou teve momentos que você foi bem, teve momentos que você não foi tão bem, teve momentos que você pegou mal pra caramba? Ou seja, nós estamos num processo de aprendizado. Então esses espíritos, quando desencarnam, e nós quando desencarnarmos, nós vamos ter essas oscilações, dependendo do que é apresentado, dependendo do padrão vibratório que eu levo para aquilo, vai ser meu comportamento, né? Então, quer dizer, eu desencarnei e fui para o céu. Quer dizer que lá no céu eu não vou ter essas nuances, não vai ter um momento que eu vou estar mal e fazer coisas erradas, mas porque eu fui para o céu, eu vou permanecer lá. A pessoa que foi para esse inferno, em determinado momento ela não vai se arrepender de tanta dor, de tanta coisa que ela praticou de errado, e ela não vai querer corrigir isso, mas ela vai ter que viver eternamente. Então não existe paraíso, céu, inferno, e vive dentro da gente. Nós carregamos isso, e ao carregarmos isso, nós fazemos o quê? Nós atraímos esse tipo de energia. Quando nós atraímos esse tipo de energia, nós temos uma aproximação de espíritos afins de acordo com aquilo que nós plasmamos, de acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu estou agindo. Um modo da gente analisar essa coisa da atração, vamos pegar maus espíritos não desencarnados, maus espíritos encarnados. Aquela história, você não é a amizade que a minha mãe queria que eu tivesse. Ou você fala assim, tal pessoa se dá bem porque eles são parecidos. Porque você tem o quê? Uma influência de alguém que está encarnado e é visível para você. É seu amigo. Você compactua mais ou menos das mesmas ideias. E ao compactuar das mesmas ideias, você mantém um padrão de vida. Você acha normal determinadas coisas, determinadas ações, modos de comportamento, né? E atitudes. Dá licença que eu sou pra caramba. Então, isso você consegue visualizar porque você tem alguém o quê? Encarnado. Minha visão me permite eu enxergar essa pessoa. Se eu não tiver a visão, a minha palpação, né? Eu consigo sentir essa pessoa porque essa pessoa é presente fisicamente. Espiritualmente você também atrai nesse sentido, nesse padrão vibratório, e você sofre esse tipo de influência. Quando vocês ouvem falar sobre possessão, né? A tal pessoa está possessa, é uma dominação total de um espírito num corpo. Isso não existe, porque não tem como dois espíritos habitarem no mesmo corpo. Pode ter o quê? Uma interferência. Existem vários estágios que você vai tendo em relação a esse mau espírito, que vamos chamar aqui de obsessor. Por exemplo, se você tem e começa a dar oportunidade através das suas atitudes e dos seus pensamentos, você começa a ter um tipo de interferência desse espírito. Dependendo conforme vai passando, você vai fazendo ou vai se aproximando, pode ter uma interferência no sentido da fascinação. Ele começa a fazer você sentir o quê? Envaidecido. Um médium, por exemplo. Quando o médium se acha melhor
do que o trabalho, eu sou mais importante do que a palavra, eu sou mais importante do que o trabalho, isso já é uma coisa do quê? De fascinação. Ele está recebendo determinadas influências, levado por quê? Pela sua vaidade. O ponto fraco me abriu, e eu tenho essa interferência, e essa interferência começa a me alimentar esses meus erros. E ao alimentar esses meus erros, eu começo a tomar determinadas atitudes. Conforme você vai mexendo no seu padrão vibratório e você não vai corrigindo isso, cada vez mais você vai recebendo essa influência desses espíritos imperfeitos. E ele vai te dominando, e cada vez você tem menos força do quê? De reação, de um modo de como evitar isso. Vou fazer um comparativo, mais ou menos, que eu pensei em alguma coisa para comparar, alguma coisa terrena. É mais ou menos como alguém se sentir dominado por uma droga. No começo ele experimenta, tem um certo tipo de reação, depois aquilo dá um fascínio, naquele fascínio ele começa a se sentir tão bem, né, que ele se sente confiante, dominante, até que chega um momento que ele não consegue mais se livrar daquilo, mesmo sabendo que está fazendo mal para ele. Então ele precisa do quê? De uma força, de alguém para afastá-lo disso, né? Para que ele possa se recuperar. Nessa parte espiritual é a mesmíssima coisa. A partir do momento que você vai se aprofundando, que você não toma uma atitude, que você não busca, digamos, nesse caso, em relação a afastar, você vai se sentindo cada vez mais dominado, cada vez mais sem vontade, cada vez tomando atitudes mais negativas. E ao tomar atitudes negativas, o seu comportamento vai se tornando cada vez pior. E como é que se faz para, que nem o título fala, para você afastar, nesse caso, essa interferência? Essa interferência bate no seu padrão vibratório. Como é que eu vou agir com o meu padrão vibratório para que eu não tenha esse tipo de interferência? Está no quê? Nas minhas boas atitudes. No ponto de eu analisar as coisas realmente boas que devem ser feitas, o tipo de comportamento que eu levo de vida diária para poder ter e não ter essa influência, quer dizer, esse espírito vai tentar, digamos, se aproximar, mas ao constatar que eu não estou dando brecha para que ele tome uma ação de me perturbar, ele não vai se comprazer com isso, ele vai tentar e vai se afastar. E isso dá em que sentido que você faz? São duas coisas que Jesus falou para nós: orai e vigiai. Então, às vezes você fala assim, orai e vigiai, então você vai no padrão, você pega a palavra oração e vigiar. O que é a oração? A oração é uma comunicação, a comunicação que você tem com o plano superior. E através dessa comunicação, que muitas das vezes nós fazemos e esquecemos de fazer o principal, que é agradecer a oportunidade que nós estamos tendo, nós pedimos a única coisa que nos cabe pedir: força. Se todos nós estamos vivendo, cada um aqui, uma vida no sentido de aprimoramento, no sentido de você se aperfeiçoar, ou seja, foi me dada a oportunidade, os instrumentos para que eu possa crescer espiritualmente. Então eu não posso pedir para alguém resolver os meus problemas. Eu preciso ter o quê? Força para passar por eles. E a minha instabilidade, ou seja, e a minha convivência nesse planeta, faz com que eu faça o quê? Eu oscile. Por isso que Jesus fala, a porta da perdição, o caminho da perdição é grande, a porta da salvação é estreita. Quer dizer, é um caminho reto que eu tenho que tomar no sentido das minhas atitudes. O que é essa perdição? É eu me desviar disso facilmente. Com o quê? Com a oportunidade que me abre diariamente na minha convivência. Por isso que ele fala na questão do vigiai. O vigiai não é você ficar assim, eu tenho que vigiar isso, eu tenho que vigiar aquilo. Não, é uma tomada de noção
da onde você está, o que você está fazendo, da onde você está pisando e o modo que você tem que se comportar perante determinadas coisas, mesmo que haja o quê? Reprovação das pessoas que te cercam. Por exemplo, quando você fala assim, cada um está aqui, cada um tem o seu círculo de amizade, tem sua família, vocês falam assim, eu vou a uma reunião no centro espírita. Um pouco ou vários desse ciclo de amizade de vocês podem debochar de vocês, falar, pô, aquilo lá é uma balela, é isso, é aquilo, ou falar mal disso, falar mal daquilo. Mas a partir do momento que você sabe que isso é bom para você e você começa a praticar e a realizar as coisas, as outras pessoas podem não concordar com a filosofia que você está vindo buscar, mas elas passam a te respeitar, porque elas sentem que aquilo está fazendo bem para você, aquilo que realmente está te seguindo. E isso também vale para as pessoas que vivem com vocês e que procuram outras religiões. O importante é que essa pessoa faça o quê? Consiga ter uma conscientização de modo de agir, de um comportamento que é de união, de agregação e de fortalecimento entre a gente, que cada um possa fortalecer o outro naquilo que ela tem de fraco. Então, quando vocês têm essa coisa do trabalho de desobsessão, né, que um centro espírita tem, o trabalho de desobsessão nada mais é do que fazer o quê? Equilibrar essa pessoa encarnada que está sofrendo essa obsessão, encaminhar o espírito obsessor, né? Ou seja, é um tratamento para você e para o desencarnado. Mas como é que existe esse encaminhamento? O encaminhamento espiritual é um pouco diferente do que você tirar a interferência de alguém que é encarnado que te provoca. Alguém que é encarnado que te provoca, você faz o quê? Tenta se afastar, ou alguém consegue afastá-lo fisicamente, né? Ou você muda de cidade, ou você vai para um outro lugar, ou você evita de encontrar, sabe onde a pessoa está. Espiritualmente você não consegue fazer isso. Primeiro, que você não consegue visualizar. Segundo, que você não consegue nem distinguir isso. E terceiro, que você não consegue afastar por afastar. Então precisa o quê? Alguém que o ajude a encaminhar essa pessoa, esse obsessor, para que ele possa seguir também no quê? Naquilo que a gente está buscando, num caminho de crescimento. E quem que vai fazer isso? No trabalho de desobsessão existe o médium. E o médium é o quê? É um intermediário. É alguém que faz uma conexão do plano espiritual com o plano material, né? Então, a pessoa e o espírito acaba sendo encaminhado não de uma forma mecânica, mas através do quê? De uma palavra, de uma orientação. E quem faz isso é alguém com uma elevação moral. O espírito, todos nós, quando desencarnados, nós conseguimos enxergar no outro espírito a sua elevação moral, né? Essa hierarquia espiritual, não no sentido de patente, mas no sentido de moralidade, no sentido de evolução. Esse espírito moralmente, ele interfere tentando orientar esse espírito inferior a procurar o caminho e a orientá-lo a seguir e deixar de realizar aquilo que está realizando, em prejuízo ao outro. Quem que foi alguém que, tido na Bíblia, que expulsou os demônios? As pessoas que tinham essa coisa da obsessão deixaram de ter. Jesus. Por que Jesus conseguiu fazer isso? Ele não falava isso ou aquilo, ou desejava a morte, né? Ele pedia para sair, e num tipo de encaminhamento.
porque moralmente é um espírito puro, é um espírito mais elevado. Jesus não era médico, ele não precisava de ninguém para fazer esse trabalho, ele é pleno, né? Pela sua perfeição espiritual. Então, quando existe essa coisa, é uma coisa de orientação. As brechas que nós damos para atrair esses espíritos estão no quê? Quando nós abaixamos a guarda, quando nós começamos a reclamar, quando nós achamos que a nossa vida não vale nada, ou quando nós reclamamos que nós somos injustiçados, quando nós reclamamos que, entre outras coisas, quando nós temos essa coisa do inveja, egoísmo, vaidade, ganância, todas essas imperfeições, você abre brecha para que você tenha o quê? Alguém que venha e te influencie. E quando você não percebe, você vai enredando cada vez mais. Por isso que a busca é sempre isso, de você se orientar, de você buscar essa coisa do ensinamento. Essa coisa do ensinamento não é uma coisa para você, digamos assim, uma doutrinação. Estão querendo me doutrinar com determinado ensinamento, é assim, assim, assado, me robotizar. Muito pelo contrário, o ensinamento é para que você possa entender, e ao entender, você usar as ferramentas para você poder atuar, né? Então esse afastamento do mau espírito não é nada além do que você se sentir o quê? Firme, para você poder prosseguir naquilo que você veio buscar. Nós estamos aqui cada um com um propósito, que por sinal é o mesmo propósito, de evolução. Só que essa parte de evolução, a gente pode acabar se perdendo no caminho. Então, através dessa conexão, desse entendimento, você pode o quê? Até ajudar esses espíritos que se aproximam de você. Porque se quem encaminha esses espíritos são alguém de uma elevação moral, quanto mais eu me elevar moralmente, eu vou conseguir ajudar essas pessoas nas minhas atitudes. A pessoa vai me provocar a tomar determinada atitude, mas eu consigo resistir, eu consigo passar por aquilo e seguir. É mais ou menos como dizem com relação à tentação de Jesus, né? Que Jesus foi tentado, e Jesus é um ser superior, elevadíssimo. Então, não existia algum espírito que pudesse fazer isso. Mas isso é um ensinamento que existe o quê? Um plano espiritual que pode interferir em alguém. Se vocês pegarem as pessoas que encarnaram e vieram ajudar Jesus, como Paulo, Pedro, todos os apóstolos, eles sofreram essas interferências. Paulo, ele perseguiu os cristãos. Paulo, judeu, romano, né, de origem romana, ele perseguiu os cristãos porque ele achava que os cristãos eram uma blasfêmia. Ele acreditava puramente na doutrina judaica. Ao momento que ele tem essa revelação de Jesus, ele se torna o quê? Um cristão. E ao se tornar um cristão, ele trabalha com isso. E ao trabalhar com isso, é no ensinamento de Paulo que a gente começa a pegar essa coisa da parte o quê? Espiritual, porque ele vai levar esse ensinamento para quem? Os gentios, ou seja, os gregos, os povos que não eram da Judéia e que tinham um desenvolvimento intelectual maior. Então, é um trabalho que ele faz. Nesse trabalho, provocou o quê? Ciúme nos outros apóstolos. Como que alguém que é perseguidor de cristãos, agora ele pode falar como eu que conheci Jesus, como eu trabalhei? Vocês estão vendo aonde que pega a inveja e o canal que você pega? Mesmo alguém que é um apóstolo, mesmo alguém que veio no sentido de ser algum serviçal. Todos nós temos um compromisso assumido. Cada um de nós assumiu um compromisso.
compromisso, mas nós temos o livre-arbítrio de seguir esse compromisso, né? Então, Paulo teve esse compromisso, Pedro teve esse compromisso, Allan Kardec teve um compromisso de codificar. Se eles se dispusesse a não fazer, falasse assim, eu não vou realizar, com certeza outro iria, mas ele estaria o quê? Fugindo de algo que ele assumiu como compromisso. Então, o ponto que nós temos que ter sempre embasado, que todos nós temos um compromisso com nós mesmos, mas não no sentido de egoísmo, pensar em mim, pensar em mim, pensar em mim. Não, no sentido de eu conseguir entender, de eu conseguir agradecer, de eu saber que eu estou aqui por um propósito, de eu viver a vida das quais foram me dadas condições. Não é acomodação, é resignação. Não estou aqui para ser acomodado, eu nasci assim mesmo, eu não vou fazer nada. Não, muito pelo contrário. Você pega, tem a força e moralmente e de uma forma reta você conduza aquilo que você acha que deve ser feito, mas sempre de uma forma moral, nunca de uma forma egoísta. É nesses pontos que nós falhamos, nesse nosso desvio de caráter, que a gente abre a oportunidade para ter essa interferência. Volto a repetir, qual é o modo de eu não ter essa interferência, ou ter menos oscilação possível? Está com relação ao orar e ao vigiar. Orai no sentido de eu agradecer, de eu entender a minha vida, de eu aceitar a minha vida, mesmo com coisas que as pessoas realizam contra mim, porque muitas vezes há fatos que nos acontecem que nós falamos, não sou merecedor disso, ou eu fiz alguma coisa na outra vida para estar passando por isso. Não, às vezes são erros dos nossos irmãos que estão encarnados e estão nesse estágio inferior, que nos provocam isso, por inveja, por prazer, né? Ou por qualquer outro motivo de algo menor. Então, sempre agradecendo, sempre entendendo o que eu sou, aonde estão os meus pontos fracos, aonde estão as minhas virtudes, e através desses pontos fracos, saber lidar com eles, vigiar em relação ao contato que eu tenho com as pessoas, né? A forma de lidar com as pessoas, a forma de não julgar o outro, a forma de não me achar melhor que o outro, entender que eu faço parte de um todo. Eu não sou nem pior e nem melhor do que ninguém, eu sou um de um todo. Tudo bem? Então vamos fazer o encerramento, vamos agradecer a oportunidade dessa casa que nos dá de estarmos aqui, e uma das melhores formas de nós fazermos esse agradecimento é nós emanarmos toda a energia positiva que nós temos a capacidade de passar, a capacidade de fazer de um lugar melhor, pedindo que nós possamos emanar muita luz para todas as pessoas desse mundo, indistintamente, que elas possam se sentir reconfortadas, principalmente aquelas que se sentem desesperadas, desamparadas, se sentem inferiorizadas, ou que estão num momento de muita dúvida, de muita amargura, para que elas possam se sentir reconfortadas e saber que elas podem e devem conseguir passar por isso e crescer devidamente. Vamos agradecendo a Jesus, vamos imaginando Ele entrando na nossa casa, pela porta da frente, iluminando todos os nossos cômodos, os nossos parentes, os nossos animais, iluminando toda a nossa vida, para que nós possamos sim termos a nossa essência e através da nossa essência praticarmos aquilo que nós devemos praticar.
E para encerrarmos, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Nada.